Desde os tempos primitivos, que se observa entre os seres humanos a preocupação de fazer observações cada vez mais acuradas do mundo ao redor, a partir da compreensível necessidade de se estimar a duração dos dias e das noites e a sucessão das estações, desenvolveram-se instrumentos de aferição do tempo. De igual modo, foram surgindo meios para medir distâncias, tamanhos, capacidades e outros. Bússola, relógio, microscópio, telescópio, sextante, etc., são alguns dos instrumentos que apareceram e tornaram possível a mensuração mais objetiva das magnitudes dos fenômenos naturais. Entretanto, só a partir do século XIX é que o ser humano se voltou para si próprio com o mesmo objetivo, o caminho da psicologia, e à medida que esta se tornava progressivamente mais científica, mostrou, no início do século passado, um grande desenvolvimento nas medidas de funções na fronteira entre as ciências físicas e a própria psicologia. A psicofísica veio a construir, através dos trabalhos de Helmholtz, Weber, Fichtner, em 1889, e outros, sobre limiares, audição, visão, etc., uma das maiores influências no desenvolvimento das medidas em psicologia. Por psicofísica, entende-se o estudo preciso e quantitativo de como o julgamento humano se processa. É, pois, o interesse no observador humano uma das suas maiores preocupações. É interessante, ela começa de uma forma até meio romanceada, né? Meio idílica, assim, a visão, né? Da origem dos testes psicológicos. Ela fala assim: o homem sempre teve preocupação em medir os fenômenos da natureza. O homem teve sempre preocupação em medir de maneira mais objetiva as estações, o tempo, o dia, a chuva, né? E vocês sabem pela história da civilização, várias civilizações criaram um sistema bastante sofisticado de medição de tempo, né? De previsão, calendários foram construídos, né? Ou seja, é uma necessidade humana, natural, essa necessidade de medir, de aferir, né, os fenômenos da natureza. Isso possibilita que o homem controle um pouquinho melhor, né, esses fenômenos. Você tem uma previsão a respeito da cheia, né, de um rio, isso pode te auxiliar no plantio, pode te auxiliar a evitar inundações, assim sucessivamente. Só que essa mesma visão, essa mesma necessidade de quantificar o comportamento humano, ela veio surgir, né, através de uma escola dentro da psicologia, né, chamada psicofísica, no final do século, segunda metade do século XIX. Então, a partir da segunda metade do século XIX, é que o homem começou a ter interesse em medir a si próprio. Então, isso tem tudo a ver com a psicologia ou a psicometria. A psicometria, ela tem como preocupação a medição do comportamento, né? Então, se por muitos anos, por milhares de anos, né, o homem teve uma preocupação de medir, de compreender os fenômenos da natureza, somente a partir do século XIX é que essa medição voltou, né, esse interesse, essa observação mais objetiva voltou para o próprio homem, né? Por que isso aconteceu? Algumas condições foram dadas, né? Condições técnicas, condições intelectuais, condições mentais, condições culturais, socioculturais que propiciaram. Então veja como nós temos aqui duas perspectivas diferentes, né, para tentar responder essa pergunta: quando surgiu os testes psicológicos, ou quais foram as influências que nortearam o fundamento dos testes psicológicos, tal como nós conhecemos hoje. Se de um lado nós temos uma visão mais naturalista da Ertal, né, dizendo que os testes psicológicos surgiram com o próprio homem, da própria curiosidade que o homem tem de observar o fenômeno da natureza, de tentar compreender esses fenômenos, de quantificar esses fenômenos, como o tempo, a chuva, né, o calendário. A perspectiva do Hegel é que houve também uma reflexão, né, houve também uma origem dentro da própria filosofia, dentro da própria cultura clássica, né, através dos pensadores como Aristóteles e Platão, que tentaram descrever, que tentaram compreender, tentaram responder aquele questionamento que nós temos, né, de compreender quem é o homem, por que o homem se comporta tal como ele se comporta. Mas o fato concreto, independente de qual
a melhor perspectiva que a gente tem. O fato concreto é que é na metade do século XIX que ela se estruturou, né? E o Hogan, ele coloca aqui alguns fatores foram primordiais, né? Foram o caldeirão, alguns eventos sociais foram o caldeirão para o surgimento dos testes psicológicos. O primeiro desses fatores que contribuíram vou pegar uma parte aqui. O primeiro desses é a própria reforma que estava havendo na sociedade em relação à saúde, né, particularmente a saúde mental, né? Você sabe que por muito tempo, né, pessoas que tinham problemas mentais, deficiências mentais, chamados loucos, né, e aí não se fazia distinção de nada, né, tudo ficava dentro dessa categoria, né, de lunáticos, de loucos, eles eram abandonados, segregados da sociedade, né? Mas na metade do século XIX, alguns nomes como Pinel, na França, outros nos Estados Unidos, na Alemanha, eles começaram a procurar dar um atendimento mais humanizado para essas pessoas que sofriam de transtornos mentais. Então, promoveu-se uma reforma da saúde, tentando, né, dar melhores condições, um tratamento mais humano, né, mais racional a essas pessoas. Então, por um grande período da nossa história, pessoas que tinham epilepsia eram tratadas como pessoas endemoniadas, eram tratadas como pessoas que tinham maus espíritos, né? E não tinha nada de diferença de uma pessoa que tinha um tipo de depressão, por exemplo, né? Então, por muito tempo, essas pessoas eram marginalizadas, eram segregadas. E, recentemente, eu vi uma reportagem mostrando que na Indonésia, né, em algumas regiões da Indonésia, bem isoladas, as pessoas que sofrem de transtorno mental, elas também são segregadas, elas são amarradas, isoladas em casas, abandonadas, vivendo como animais, verdadeiros animais. E essa era a realidade. Mas, a partir do século XIX, houve um esforço muito grande em várias culturas e várias sociedades de tentar dar um tratamento mais humano, né, mais racional, né? Foi o desenvolvimento da psiquiatria, né, tentando entender, tentando explicar, tentando compreender, né, tentando classificar. E aí isso criou as condições, favoreceu as condições para que as avaliações psicológicas e os instrumentos mais objetivos também pudessem ser criados. Uma exigência da própria sociedade, né, em relação a essa reforma. Então, se de um lado nós temos a influência da reforma da saúde, do outro lado nós temos também a influência da reforma dentro da educação, né? Vocês sabem que no século XIX, na Europa, né, houve uma popularização da educação. Se antes a educação formal estava restrita a uma determinada classe social, uma elite, né, privilegiada, e a grande maioria de pessoas analfabetas, né, com o processo de industrialização, com o crescimento da cidade, houve uma necessidade urgente, né, de oferecer educação para todos. Aquilo que nós não conseguimos ainda no nosso país, né, dar um ensino de qualidade para todas as pessoas, né, ainda é restrito esse acesso, né? Isso foi conquistado no século XIX, na Europa, nos Estados Unidos, né? Então, houve uma necessidade de uma reformulação, uma reforma da educação. Não é à toa que, na França, o governo francês chamou um psicólogo para criar um teste psicológico, para auxiliar, né, a entender as dificuldades dos problemas de aprendizagem, né? O primeiro teste de inteligência foi criado por um psicólogo chamado Alfred Binet, né? Ele foi convocado pelo governo francês para auxiliar e avaliar e examinar crianças para que pudesse oferecer um ensino adequado às habilidades cognitivas e mentais dessas crianças. Então, é fruto da reforma educacional. Uma outra necessidade também que a educação exigia era métodos mais objetivos de você mensurar a aprendizagem. Até boa parte do século XIX, como é que você avaliava o desempenho de um aluno? Através das provas
orais, né? Então o professor vinha, como aqui, eu estou fazendo, ensinando e tal, e aí a prova era feita oralmente, individualmente, por cada um, né? Essa forma, né, ela é bastante limitada, né? Se você tem turmas muito grandes, ela é bastante limitada, se você vê que é bastante subjetiva essa avaliação, né? Eu posso fazer um questionamento muito mais difícil para uma pessoa do que um questionamento para outra pessoa, né? E também quando a gente responde verbalmente, é muito mais fácil a gente enrolar, né, a resposta, dada a falta de objetividade, né? Então, houve a necessidade de criar um sistema de avaliação mais objetivo. E isso também propiciou, favoreceu o desenvolvimento da avaliação psicológica, o desenvolvimento de medidas mais objetivas do processo de aprendizagem. Então, não é à toa hoje que nós encontramos, né, um campo de atuação da avaliação psicológica dentro do ambiente hospitalar, né, dentro do contexto hospitalar, o quanto é necessário. Muitos testes psicológicos foram criados, testes de personalidade ou testes de inteligência foi criado por psicólogos que trabalhavam no ambiente hospitalar, tendo a necessidade, né, de compreender melhor, de entender melhor os seus pacientes. Também não é à toa que o campo da educação, né, o campo escolar, para você avaliar, aferir o processo de aprendizagem, entender, auxiliar as crianças, foi um campo também que propiciou o desenvolvimento dos testes psicológicos. Então, esses dois fatores, né, aliado também ao desenvolvimento da própria ciência, né, o desenvolvimento da nossa concepção de homem, influenciado pelas teorias, por exemplo, de Charles Darwin, né, criador da teoria da origem das espécies, né, um livro dele famoso, que mudou um pouco a nossa concepção do que é o homem, tentando investigar o homem com bases mais naturais, né, e o próprio surgimento da psicologia enquanto ciência. Vocês sabem que o primeiro laboratório de psicologia foi fundado na Alemanha em 1879, né, por Wundt. Então, a psicologia, que até então era ligado à filosofia, ganhou status, né, de ciência, de respeitabilidade dentro da academia, dentro das universidades. Então, esses fatores criaram, né, as condições, né, influenciaram nossa forma de pensar e criaram as condições para o surgimento desses testes psicológicos. Então, o que a gente tira de lição, né, ao falar desses fatores? Que, na verdade, os testes psicológicos surgiram de uma necessidade prática. Eu vou repetir, os testes psicológicos surgiram de uma necessidade prática. Não foi a elaboração teórica de um filósofo de gabinete, de um psicólogo de gabinete, começou a refletir a respeito dos testes psicológicos, a necessidade de medir de maneira objetiva o comportamento. Não, foram necessidades práticas. Então, o teste psicológico, a avaliação psicológica, é uma tentativa de você responder a necessidades práticas, né? E aqui nós temos a necessidade prática de uma reforma da educação, a necessidade prática de uma reforma da saúde, a necessidade prática de você responder de maneira mais objetiva e científica, entender e compreender o comportamento em bases mais científicas. Então, os testes psicológicos eles surgiram por uma necessidade prática em meados do século XIX. Isso criou condições para que alguns homens, né, começassem a desenvolver, né, instrumentos mais objetivos para mensurar o comportamento. E um desses homens que criou essas medidas, que propiciou o desenvolvimento dessas medidas, foi um psicólogo inglês chamado Francis Galton. Então guarda esse nome, Francis Galton. Né? Francis Galton era um sir, um homem rico, de muita qualidade, e ele, muito influenciado pelas ideias hereditárias, pelas ideias de Darwin, ele era um parente meio distante de Darwin, ele criou um primeiro laboratório em Londres para medir, para avaliar as diferenças entre as pessoas, né? O banco de dados que ele construiu incluía informações de mais de 10 mil pessoas. 10 mil pessoas. E ele fazia o seguinte, ele media as habilidades físicas, ou as qualidades físicas das pessoas, né? Tamanho, altura, ele começou a medir peso, né? Ele começou a medir cor dos olhos,
começou a fazer entrevista, grau de inteligência, assim, desempenho, grau de estudo, porcentagem de homens e mulheres. Então, o Galton, com essa base de dados, ele sentiu também a necessidade de criar procedimentos estatísticos para entender essa maçaroca de dados, né? essa grande quantidade de dados. E ele criou alguns procedimentos com uma correlação, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, a correlação, você comparar uma variável com outra. Será que existe uma correlação entre peso e a altura? Então, essa relação entre uma variável, peso e altura, será que ela é forte? Aumentando o peso, aumenta a altura ou não? Isso aí existiu um procedimento estatístico, foi criado por ele, né? A correlação, né? Foi aperfeiçoado por um dos seus discípulos, né? Pearson, já no século XX, hoje ficou conhecido como correlação de Pearson, mas a ideia original veio de Galton. Então, o Galton, ele criou, né, esse banco de dados, a necessidade de a gente investigar, né, de maneira mais objetiva, quantitativa, né, os fenômenos comportamentais, os fenômenos do comportamento humano. E ele criou também, sentiu a necessidade de criar procedimentos estatísticos para que pudesse entender esse volume de dados. O norte da teoria do Galton, né, o que ele estava buscando, né, era provar, né, que a inteligência do homem era hereditária. Né? Então ele era adepto daquela visão mais inatista, né, de que o homem, a inteligência, a habilidade cognitiva é algo inato, né, ou você nasce com ele. Ele se contrapunha, né, àquela visão mais ambientalista de que talvez a inteligência seja resultado, né, da nossa experiência ambiental. Aquela velha discussão, né, é a natureza ou é o ambiente que forma o comportamento humano. Hoje nós sabemos que, na verdade, nós não podemos tomar uma posição tão dicotômica, né? Existe uma interação entre esses fatores. Nós sabemos, por exemplo, que o comportamento, né, a inteligência, ou traços de personalidade, ele é muito influenciado pelo contexto social, pela cultura, pela escolaridade que a pessoa tem, né? Mas também ele é muito influenciado pela própria a habilidade. Nós somos diferentes. É uma constatação. Nós temos habilidades diferentes. E muitas vezes essas habilidades diferentes não são frutos do processo de escolarização. Basta a gente pegar um exemplo, né? A habilidade de fazer um cálculo mental, né? Essa habilidade, ela é uma habilidade quase que inata, né, em algumas pessoas. Não é resultado da escolaridade, né? Ao passo que um conhecimento, né, é um conhecimento mais factual, né, ele é influenciado pelo processo de escolaridade. Então, o fato é que nós temos esses dois elementos que constituem. Mas o Galton tinha uma perspectiva diferente. Para o Galton, a inteligência era algo herdado, né, herdado dos nossos pais, dos nossos antepassados, né, através de genes. E ele queria provar isso demonstrando isso através da observação do comportamento das pessoas, né, da observação do comportamento das pessoas. E ele influenciou muita gente. Muita gente estudou no laboratório do Galton e depois foi desenvolvendo as ideias do próprio Galton. Então, é o nome, é um dos pais. A gente não fala em um pai único, né, como tem na psicanálise. Você fala o Freud como pai, né, da psicanálise, ou do Skinner como pai do behaviorismo radical, né, mais recente, ou Watson, o anterior. Mas na psicometria a gente fala de pais, pessoas, né, que contribuíram, várias pessoas que contribuíram de uma forma ou de outra, alguma de uma forma mais direta, outras de uma forma mais indireta, para o desenvolvimento da psicometria, para o desenvolvimento dos testes psicológicos. Um outro nome que se destaca também é um americano agora chamado James McQueen Cattell. Cattell estudou com o Galton, como americano, foi na Inglaterra, estudou lá e fez seu doutorado, e ele foi para os Estados Unidos. E quando ele foi para os Estados Unidos, ele trouxe essa novidade, né, que é a medição do comportamento, né. Foi Cattell que cunhou o famoso termo teste, né, teste mental, né, teste psicológico. Foi o Cattell, né, que cunhou esse termo, né, usando esse termo. E ele então levou essa novidade para os Estados Unidos. Ele fundou vários laboratórios que procuravam seguir essa tradição do Galton, procurar medir
Agora, uma grande limitação dos testes psicológicos do Galton, os testes psicológicos do Cattell também, é que eram testes extremamente limitados. Eles eram testes que a gente chama de teste de execução. Eram pequenas tarefas que você tinha que medir e eles avaliavam basicamente capacidades perceptivas. Capacidades perceptivas. Talvez influenciado pela psicofísica, né? A psicofísica eram estudos a respeito da capacidade visual, da capacidade auditiva, da habilidade de força. São capacidades perceptivas, motoras, fisiológicas, vamos dizer, né? Fisiológicas. Os primeiros testes eram testes desenvolvidos pelo Cattell e pelo Galton, eram testes que mediam essa capacidade fisiológica. Então, eram testes que mediam o que a gente chamou de funções mentais superiores, né? A capacidade mental, tipo a consciência ou a memória. Não, eram habilidades mais inferiores, habilidades básicas, né? Quase que fisiológicas, né? Quase que habilidades fisiológicas. Um grande crítico desse tipo de teste foi um francês chamado Alfred Binet. Alfred Binet falou, não, né? Esses testes estão avaliando medidas muito primárias, muito básicas. Eu vou construir aqui um teste mental que vai avaliar habilidades superiores. Então ele criou um teste, primeira escala de inteligência, que na verdade consistia de algumas perguntas. Habilidades verbais. Então olha só, né, o que nós temos aqui na história dessa primeira geração de testes psicológicos. Alguns que avaliavam habilidades mais básicas, primárias, a partir de elementos mais psicofísicos, e outros que avaliavam habilidades mais superiores, né, principalmente mediadas através da linguagem, né, executivo e verbal. Né, executivo e verbal. Então nós temos aí duas tradições, duas escolas, duas perspectivas de como você avaliar. Né. Você sabe que a linguagem é uma construção, né, social, cultural. A linguagem ela vai mediar nosso pensamento e ela é fruto também da cultura. Né? Ela é fortemente influenciada pelo processo de escolarização. Né? Por isso, é um modelo desenvolvido pela teoria, pela perspectiva do Alfred Binet. Um outro nome que se destaca aí, não por ter criado um teste propriamente dito, mas por ter criado uma técnica para que a gente possa entender melhor os testes psicológicos, procedimentos estatísticos, matemáticos, para se compreender de maneira mais objetiva os testes psicológicos, é um outro psicólogo inglês chamado Charles Spearman. Né? Charles Spearman também foi discípulo, descendente, né, vamos dizer assim, do Galton, e ele aperfeiçoou e criou a primeira teoria a respeito de inteligência, né, a teoria do fator G. Né. Para o Spearman, a inteligência é um fator geral, é uma habilidade geral. Outros depois, futuramente, né, outros pensadores começaram a criticar, será que a inteligência é um fator único, um fator geral, ou é um fator, né, múltiplo? Existem vários fatores que influenciam a inteligência, várias habilidades, no seu conjunto, forma que nós chamamos de inteligência. Mas como é que o Charles Spearman chegou a essa conclusão? Ele utilizou um procedimento que a gente chama de análise fatorial. É um procedimento estatístico, né, onde você faz uma análise de vários fatores. Né? E quais são os testes que ele utilizou para fazer isso? Ele criou um banco de dados usando algumas questões da área da educação. Então eram provas de português, provas de línguas, vamos chamar assim, né, na Inglaterra, provas de línguas, uma prova de matemática, provas de conhecimentos gerais. A partir da análise dos resultados disso aí, ele criou e identificou que existe um fator geral, uma habilidade geral comum a todas essas várias disciplinas, que ele chamou de fator G. Então ele criou a primeira teoria. O dado interessante, né, do Spearman é que ele, a partir dos dados, ele criou uma teoria. Até então, né, o que os psicólogos faziam? Muito em função, né, da nossa tradição filosófica, né, da herança filosófica. É a partir da teoria, né, você cria uma teoria, faz uma reflexão tentando entender o comportamento e você vai até
até os dados, até a observação, e aí você quer encaixar os dados a partir daquela teoria que você inventou na sua mente, né? E aí, às vezes, a gente força um pouquinho os dados. Ainda hoje, a gente tem um pouco essa influência, né? Quando nós fazemos as nossas pesquisas, né? Você tem uma teoria na cabeça e você vai fazer uma entrevista e você quer provar aquilo que você tem na sua cabeça, né? Você quer fazer os dados, torcer os dados, né? E os dados por si, eles são totalmente maleáveis, né? Você pode provar qualquer coisa através dos números, né? Mas o Spearman ele fez um procedimento diferente, né? E essa técnica do Spearman, vamos chamar assim, foi uma técnica que influenciou muitos psicólogos ainda hoje dentro do campo da psicometria, né? Você pega os dados, você faz os dados e a partir da análise dos dados é que você constrói a teoria. Então, é uma perspectiva diferente de você entender, de você responder o comportamento. Então, o Hogan coloca esses 4 autores como os pares, né? Os precursores, a primeira geração que fundamentaram, que influenciaram, né, toda uma geração que veio depois que desenvolveu os testes psicológicos, né? Francis Galton, o Charles Spearman, o Alfred Binet e o Cattell, né? O Cattell são os autores que desenvolveram, que contribuíram, que divulgaram, né, os testes psicológicos, né? Mas percebam que os testes psicológicos estavam muito limitados, né? O seu uso estava muito limitado ao laboratório, estava limitado às universidades, à academia. Mas isso mudou, né, com o início do século XX, né, mudou com as guerras, né, com a Primeira Guerra Mundial e com a Segunda Guerra Mundial, né. As guerras propiciaram, vamos dizer assim, a divulgação maior, né, dos testes psicológicos, propiciaram também o desenvolvimento, né, de uma segunda geração de testes psicológicos, né. Então, nesse período que vai de 1915 até 1945, é um segundo grande período, é uma segunda fase dos testes psicológicos. Os testes psicológicos estavam até então restritos às universidades, aos laboratórios, né, a modelos que estavam sendo desenvolvidos, elas se popularizaram, ganharam o mundo, vamos dizer assim, né? Ganharam o mundo. Isso marcado pelas transformações sociais, principalmente advindos também do esforço de guerra. Muitos psicólogos foram convocados, trabalham com os testes, foram convocados pelas Forças Armadas, por exemplo, americanas ou na Europa, para selecionar os recrutas, para conhecer as diferentes habilidades dos recrutas, né? Milhares e milhares de soldados, né, se alistavam, e aí houve a necessidade de você separar um pouco, né? Quem iria ser um piloto, por exemplo, de um avião, né? Quem iria trabalhar em outras áreas, da marinha? Quais são as habilidades? Como a gente pode diferenciar as pessoas? Então, os testes psicológicos foram desenvolvidos, né, muito nesse esforço, né, nesse esforço de guerra, né, da Primeira e Segunda Guerra Mundial, de você tentar classificar os soldados, né? E a primeira bateria de teste foi uma bateria desenvolvida nos Estados Unidos, né? O Beta-Alpha Army, né? O Beta-Alpha Army era uma coleção, né? Conjunto de testes que se diferenciava. Avaliava mais as habilidades executivas, a habilidade de fazer alguma coisa, e outro avaliava mais as habilidades verbais. O beta era um teste que avaliava mais as habilidades verbais, né? Você sabe que as habilidades verbais avalia os aspectos mais da aprendizagem, mais da cultura, e as tarefas de execução avalia mais as capacidades perceptivas. Então houve essa bateria, dois grupos, né? Os testes alfa e os testes beta. Execução e verbais. Isso influenciou muitos outros testes também que guardam essa tradição. Um dos testes de inteligência mais utilizados no mundo é a bateria Weiss, a escala Wechsler. A primeira versão dessa escala foi desenvolvida em 1938 por um psicólogo americano num hospital na cidade de Nova York. Ele criou a escala Wechsler, Believe Wechsler, né? E ele também classificou os testes, dividiu aspecto A, escala de execução,
e aspecto B, a escala verbal, fruto o quê? Da experiência que tinha daquele modelo da bateria alfa-beta, né? Da bateria alfa-beta. Então isso influenciou uma geração de psicólogos. Então nessa segunda geração, nesse segundo momento, na segunda fase, houve também uma mudança de uma perspectiva de outras áreas também de interesse dentro da psicologia, dentro da área de testes. Novos testes foram desenvolvidos e foram também aperfeiçoados. Os primeiros testes eram testes de inteligência. Nessa segunda geração, começaram a surgir os testes também de personalidade. Testes de personalidade começaram a surgir nesse momento. Os testes vocacionais, né, também surgiram nesse momento. Né? Testes para conhecer a habilidade, testes para seleção de empresas de recursos humanos também surgiram nesse momento. Testes voltados para a escola, contexto escolar. Né? Então, nessa segunda fase, a gente vê o que uma expansão, né, dos testes, saindo do gueto, né, dos laboratórios, o gueto dos laboratórios, e ganhando a sociedade, né? Ganhando o interesse, por exemplo, das Forças Armadas, os hospitais, as escolas, as empresas, começaram a adotar esses instrumentos. Né? Lembrando que os testes psicológicos, eles surgiram por necessidades práticas, por questões práticas, não por uma reflexão teórica, abstrata de uma pessoa genial, né? Mas por necessidades práticas. E o ambiente escolar tem uma necessidade prática, urgente, né? Você compreender, você propor tarefas, soluções. Um hospital também tem necessidades práticas, urgentes, emergentes, né? Uma empresa tem necessidades práticas. Então, os testes foram instrumentos desenvolvidos para atender essas necessidades práticas imediatas, né? Então, essa é a segunda fase, a segunda geração. A gente vê o florescimento. Aquela primeira geração de testes foram desenvolvidos, foram aperfeiçoados. A primeira escala, Binet, foi aperfeiçoada e criou-se nos Estados Unidos uma segunda versão, né, chamada escala Stanford-Binet, né, um aperfeiçoamento daquele primeiro. Então, o que a gente aprende? O que a gente tira dessa segunda fase? Né? Que lição a gente tira? Primeiro, né, lição que os testes não são exclusivos, né, não deve ser limitado ao contexto de pesquisa, contexto de laboratório, de universidade, mas elas atendem às necessidades práticas da própria sociedade. Tá? Essa é uma lição que a gente tira. Uma outra lição que a gente tira, né, é que os testes não são produtos prontos, né, acabados, mas eles são produtos que estão, né, são instrumentos, são ferramentas que estão em constante aperfeiçoamento. Né? Então, nós podemos falar de uma primeira geração de testes, uma segunda, uma terceira, e constantemente os testes estão sendo aperfeiçoados. Eu comentei na aula passada, né, que a gente pode fazer uma analogia com os programas de computador, né, o sistema operacional de computador. Né? Você tem o Windows na versão XP, depois se aperfeiçoou, foi para o Vista, depois ele foi para o 7, depois ele foi para o 8, agora está no 8.1, daqui a pouco vai surgir uma outra versão. Os sistemas operacionais, eles estão em constante aperfeiçoamento. E cada vez que você aperfeiçoa, você acrescenta alguma coisa, mais funcionalidade, você corrige aqueles erros antigos, né, os bugs, tá? E você vai ganhando com isso a qualidade. Os testes de maneira semelhante, né? Dadas as devidas proporções, porque um teste não é um sistema operacional, mas eles estão em constante aperfeiçoamento, né, sendo desenvolvidos. Não existe um teste pronto e acabado. Um teste ideal é o sonho de todos nós, mas não existe. Né? Então a gente pode tirar essa segunda lição dessa fase 2, vamos dizer assim, dessa segunda geração dos testes psicológicos. Uma terceira lição que a gente pode tirar é o fato de que não existe um único tipo de teste. Né? Se os testes começaram tentando medir capacidades mentais, como inteligência, eles acabaram indo para outras áreas, outros campos de atuação. Então nós temos uma coleção, né? Várias, a gente pode falar de classes, né, de testes psicológicos. Nós podemos falar em testes de capacidade mental, testes de personalidade,
testes que avaliam as atitudes, valores das pessoas, a testes neuropsicológicos. Eu posso classificar de outra forma também, né? Usar testes de aplicação individual, teste de aplicação coletiva. Então, tudo isso aconteceu nesse segundo momento, nesse período entre as duas grandes guerras, né? E ainda dando sequência à classificação que o Hogan faz, nós vamos entrar aqui num terceiro momento, e o surgimento da terceira geração dos testes psicológicos, né? A terceira geração dos testes psicológicos que se inicia no final da Segunda Guerra Mundial. O Hogan faz uma advertência: olha, essas datas, esses períodos, são períodos relativos, a gente não deve tomar como uma coisa absoluta, né? Então, em 1945, terminou a Segunda Guerra Mundial, realmente começou a outra fase. Não, são datas, são referências, né? A gente usa alguns fenômenos sociais para tentar entender o que aconteceu. Então, esse período, esse segundo grande período, vai mais ou menos de 1940, 45, final da Segunda Guerra Mundial, até 1965. Né? Esse período é caracterizado, né, pelo reconhecimento social da profissão do psicólogo, o reconhecimento social da importância do uso dos testes psicológicos. O Hogan chama de legalismo, né? O legalismo no sentido de legalização, né? Legalismo às vezes toma uma conotação pejorativa, mas houve uma legalização, né? Uma legalização do uso dos testes psicológicos, né? Então, concursos foram criados, regulamentados e se estabeleceram alguns critérios para o uso dos testes psicológicos dentro desse processo. O próprio reconhecimento da profissão do psicólogo, né? E uma das atribuições do psicólogo é fazer o uso dos testes psicológicos. Então, com o reconhecimento da própria profissão da psicologia, do psicólogo, os testes também foram reconhecidos como instrumento. É isso que o Hogan chama de legalismo, né? Ou legalização, né? Do uso dos testes psicológicos. Também esse momento é caracterizado por um interesse científico maior do uso de testes psicológicos, né? Sociedades científicas internacionais foram criadas para reunir pessoas interessadas, pesquisadores, por essa área de atuação do psicólogo, né? Revistas científicas também foram criadas, né, especificamente voltadas para a divulgação dos novos testes, das pesquisas psicológicas a respeito dos testes psicológicos, né? Então, congressos, revistas foram desenvolvidas. Vamos dizer assim, essa área foi se consolidando, né? O Hogan chama essa fase de consolidação, né? O reconhecimento legal, o reconhecimento acadêmico, científico, a organização social de entidades científicas voltada para isso. Mas nesse período também começaram a haver os primeiros questionamentos, as primeiras críticas em relação aos testes psicológicos. E o último momento, a última fase, é o momento, seria a geração atual, né, a quarta geração dos testes, a gente pode chamar assim, é um momento que se inicia em 1965 e vem até o período atual, né? O que caracteriza essa fase é o fato de uma mudança, né, da visão teórica a respeito dos testes psicológicos. Essa mudança da perspectiva teórica é conhecida como teoria de resposta ao item. Na década de 60 começaram a surgir alguns pensadores, alguns psicólogos, que começaram a colocar alguns questionamentos na forma que os testes psicológicos estavam sendo construídos. E chamaram a forma mais antiga de teoria clássica dos testes. Então, nós temos duas abordagens na concepção, no desenvolvimento dos testes psicológicos. Na aula passada eu comentei, né? Existem alguns conceitos chaves para você compreender os testes psicológicos. Quais são esses conceitos? Normas, o que é normas?
As normas são referências para você interpretar os testes. Fidedignidade e confiabilidade dos testes, né? Diz respeito à estabilidade dos scores, a você diminuir a possibilidade de erro na sua medição. E talvez o mais importante é a validade, né? Então são 3 conceitos chaves. A validade se refere a você identificar se o teste mede aquilo que se propõe a medir. Um teste de memória tem que medir memória. Um teste de depressão tem que medir depressão. Vocês concordam comigo que não é muito fácil fazer isso, porque nós lidamos com variáveis que a gente chama de variáveis categóricas, né? Ou variáveis teóricas ou variáveis indiretas, né? Então não é tão fácil assim. A teoria clássica dos testes, ele tem uma visão de como você responder essas questões, né? Como você construir a sua norma, como você construir a fidedignidade e a validade dos testes. E a teoria de resposta ao item tem uma outra forma de você construir, né, os testes, as normas, as referências e a validade de um teste. São visões diferentes. Eu vou tentar simplificar um pouquinho, porque a gente vai ter a oportunidade de aprofundar nessas teorias. A teoria clássica dos testes, ela considera o teste como um todo, né, para você determinar a fidedignidade e a validade. O score é a pontuação do teste como um todo, né, para você determinar. A teoria de resposta ao item, não. Ela considera partes do teste. Ela considera o teste individualmente, como se fosse um teste isolado, né, para se determinar a fidedignidade e a validade do teste. Pois não? Isso, perfeito. Né? O Enem, né, ele utiliza a teoria de resposta ao item, né? Então, cada item lá, ele é equilibrado, né, dentro do teste. O seu peso, a sua importância, né, para você diminuir a possibilidade de chute nas questões. Então, tem como você diminuir a possibilidade de chute nas questões, para você identificando qual é o grau de dificuldade de cada item. Então, você usa um programa, né, estatístico, para você analisar o desempenho de uma amostra daquele item. E aí você vai identificar quais são os itens muito fáceis e quais são os itens muito difíceis. Um bom teste, né, ele não pode ter itens totalmente fáceis, né? Todo mundo acerta, ele não consegue discriminar realmente quem sabe e quem não sabe. Mas também um bom teste não pode ser o contrário, né? Muito difícil, todo mundo erra, né? Ninguém acerta, né? Se ninguém erra, ninguém acerta, você não consegue discriminar realmente quem sabe e quem não sabe. Então, o bom teste ele tem que ter uma graduação de questões difíceis e questões fáceis para que a gente possa discriminar. Então, isso é feito através da análise de item, né? Através de análise de item. A teoria de resposta ao item é esse procedimento que é utilizado, né? Então, o Enem é um exemplo bem clássico, né, de teste que tem como base a teoria de resposta ao item. Agora, uma coisa importante, né? Você pode estar pensando assim, uma sucedeu à outra. Não é verdade, tá? Não há uma sucessão. A teoria de resposta ao item é melhor que... Não, elas se complementam. Os diferentes autores eles consideram que é uma complementação, né? Uma complementação da teoria clássica e da teoria de resposta ao item. Quando você quer determinar a qualidade de um teste, você precisa fazer muita pesquisa. Quando você vê o teste, ele é um produto pronto, né, ali, ou semi-pronto, está em constante aperfeiçoamento, mas você leva de 5 a 10 anos para você desenvolver esse teste. E o que você faz nisso, né, nesses 5 a 10 anos? A parte mais fácil é você desenhar como é que vai ser o seu teste. Mas você precisa coletar os dados, você precisa analisar os dados, você precisa buscar normas desse teste, você precisa provar que o teste tem uma boa validade, que ele mede de fato correto, de maneira mais precisa, não de uma forma infalível, né? Não existe isso, gente. Não existe nenhum teste infalível, né? Infalível. Nos dá 100% de certeza. Não. Um bom teste ele tem uma margem de erro, como qualquer tipo de medida. Se você for numa balança, nesse balanço que a gente encontra em farmácias, existe uma margem de erro. Pode ser que aquela balança esteja precisa. Você já percebeu? Você vai numa farmácia, você tem um peso ali, você vai em outro, é ligeiramente diferente, né? Existe uma variação, né, nas formas de medida. Os testes são a mesma coisa, né? Então, por isso que é necessário você ter todo esse cuidado para você determinar a qualidade dos testes.
Tudo isso está sendo desenvolvido e aperfeiçoado hoje, né? Os testes, novos testes estão sendo criados, desenvolvidos a partir dessa nova perspectiva, que é a teoria de resposta ao item, né? Tentando construir testes mais objetivos. E o surgimento dos computadores, né, principalmente os computadores portáteis, aí, a partir da década de 80, foram assim, uma mão na roda, né, para você desenvolver e aperfeiçoar os testes psicológicos. Porque muitos desses testes exigem cálculos difíceis de você fazer, né? São cálculos difíceis que você não consegue fazer à mão, você tem que usar um programa estatístico, um software estatístico para você analisar esses testes, né? E mensurar a validade desse teste, a fidedignidade, tentando discriminar os itens fáceis e difíceis, tentando minimizar a possibilidade de chute num teste, né? Num teste. Então, os computadores propiciaram isso, favoreceram esse desenvolvimento. Mas nesse momento, né, não só a teoria se desenvolveu, se aperfeiçoou, né, mas também começou a haver críticas, né? Se vocês lerem o texto do Hogan, ele fala esse questionamento, né, da sociedade em relação aos testes, a crítica com relação aos testes. Algumas críticas bem fundamentadas, até válidas, né, mas outras claramente assim, críticas absurdas, críticas assim, de quem desconhece minimamente o funcionamento dos testes psicológicos, né? Quem desconhece os conceitos dos testes psicológicos. Por exemplo, uma crítica muito frequente, né, que a gente vê, ainda hoje a gente escuta isso, eu escuto bastante, é que os testes psicológicos servem para rotular as pessoas, né? Como se o problema estivesse no teste psicológico, né? O rótulo, o preconceito, ela vem bem antes dos testes psicológicos, o surgimento dos testes psicológicos, né? É bem verdade que os testes podem favorecer um certo preconceito, né, de uma pessoa, mas isso é feito quando ela é utilizada por um mau profissional, por um mau psicólogo, uma pessoa não preparada, uma pessoa que é ignorante do teste psicológico. Eu uso sempre aquela ilustração do teste psicológico como uma ferramenta, né? Imagina vocês os nossos talheres que a gente usa, né? Um garfo, faca para se alimentar. São ferramentas, são instrumentos, né, higiênicos, saudáveis. Acho que todo mundo aqui prefere comer com os talheres do que comer com a mão, né? Imagina você pegar lá, né, comer com a mão não é uma coisa muito agradável, não é muito higiênico. São ferramentas úteis, saudáveis, né, para a nossa saúde, mas também os talheres podem ser ferramentas perigosas, né? Você pode ferir alguém gravemente, você pode perfurar uma pessoa, fazer uma pessoa sangrar, você pode maltratar uma pessoa. Bom, pelo fato de que os talheres podem ser ferramentas perigosas, será que nós devemos propor aqui a abolição de todos os talheres? Fora talheres, não quero mais garfo, faca, deixa eu comer com... Não, né? Ninguém vai fazer isso, é um absurdo, né? Não é razoável fazer isso. E da mesma forma, né, guardadas as devidas proporções, né, da mesma forma em relação ao uso dos testes psicológicos, né? O fato dele ser mal empregado, muitas vezes até em regimes totalitários, servir para rotular, discriminar, segregar pessoas, não quer dizer que o problema está no teste, mas está em quem está usando o teste psicológico. E aí a gente precisa fazer um parênteses aqui, né? Parênteses que assumir, nós psicólogos, assumir a nossa parcela de responsabilidade, né? Muito do preconceito que as pessoas têm em relação aos testes, uma certa visão distorcida, né, em relação aos testes, a responsabilidade é nossa mesma, né, como psicólogos, né? Nós mesmos assim não fazemos bom uso dos testes. Nós somos os primeiros a denegrir a imagem dos testes psicológicos, né? Nós somos os primeiros a criticar os testes psicológicos, né? Por uma desinformação, às vezes nossa, às vezes até fruto na graduação, né? Uma certa visão equivocada em relação ao uso dos testes psicológicos. Mas o que eu quero deixar bem claro é o seguinte, né? Isso não quer dizer que os testes são isentos de crítica, você não pode fazer crítica nenhuma. Sim, claro, é saudável, é salutar a gente fazer críticas em relação ao teste, visando o seu aperfeiçoamento. Mas não é saudável, né,
um certo tipo de crítica que não considera, né, o conhecimento científico, não considera o conhecimento histórico, não considera a ferramenta, né, o teste psicológico como uma ferramenta do psicólogo. E nós somos responsáveis, né? Eu acho que é importante a gente se capacitar, né, para compreender bem, fazer bem o uso dos testes psicológicos, né? Até para fazer uma escolha. Bom, eu vou usar ou eu não vou usar, fundamentado numa certa visão, uma certa compreensão, né, a respeito dos testes psicológicos. Então isso é muito importante. Bom, nós estamos vivendo esse momento, né, atual, desse desenvolvimento e dessa crítica, e aqui nós vamos ter oportunidade na próxima aula de falar de como é que isso se deu no Brasil, né? Como é que essa história toda, esse desenvolvimento histórico se deu no Brasil, né? O que eu quero finalizar encerrando aqui alguns pontos dessa história, né? Primeiro ponto, que os testes psicológicos eles não surgiram hoje, aqui e agora. Tem uma longa tradição, né, na filosofia antiga, na tentativa do homem de se explicar e compreender o comportamento. Tem uma tradição nessa tentativa do homem de entender o seu nome da própria natureza, né? De quantificar o seu nome da natureza, de quantificar o próprio comportamento. Ela surgiu por necessidades práticas, sociais práticas, a reforma na saúde, a reforma na educação, o desenvolvimento da ciência e a própria psicologia enquanto ciência, também criaram as condições para o surgimento, né, dos testes psicológicos. Ela se desenvolveu, expandiu, né, saiu do gueto das universidades e ela ganhou a sociedade, né, e aí ela se diversificou também, né, tendo diferentes tipos de teste psicológico. Não existe um único tipo de teste psicológico. Ela tem testes que avaliam a inteligência, testes que avaliam a personalidade, testes que avaliam a capacidade vocacional, as habilidades vocacionais, e volta e meia nós estamos desenvolvendo novos instrumentos de aferição do comportamento e sendo utilizado na escola, na empresa,